Nós temos estudado o livro de Filipenses e chegamos agora ao capítulo 3. E eu queria começar lendo o primeiro versículo desse capítulo, ainda que a gente vai estudar o capítulo todo, onde a palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Mas eu queria que a gente repetisse juntos a primeira frase que está aqui nesse versículo. Está lá: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Como ensaio ficou razoável, né? Agora vamos fazer de novo, vamos lá. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nós temos estudado Filipenses e o tema dessa carta é alegria. A gente já falou sobre isso. E Paulo vai falando em todos os capítulos coisas que roubam a nossa alegria e não precisariam roubá-la. A gente pode ter uma alegria permanente no Senhor. E nós vimos que no capítulo 1, Paulo falou das ilusões, das circunstâncias. Quando a gente interpreta a vida apenas por aquilo que estamos vendo e concluímos rápido demais que às vezes tudo está dando errado. E aí Paulo está dizendo: olha, vamos aprender a interpretar a vida pela fé e não apenas pelas coisas que nós estamos vendo. No capítulo 2 que nós estudamos, ele falou sobre os obstáculos da alma. E ele diz: o ego no centro, a mente moldada pelo mundo e a vontade que resiste e a vida vivida para si próprio roubam a nossa alegria. Coloca Jesus no centro que a alegria volta. Essa foi a mensagem do apóstolo Paulo. Agora a gente chega no capítulo 3 e Paulo vai mais fundo. E ele não fala apenas do que acontece conosco, nem apenas do que está dentro de nós. Ele nos faz uma pergunta intrigante, especialmente porque ele está falando a uma igreja. Ele não está falando para as pessoas lá de fora, está falando para a gente que confessava a sua fé. E ele pergunta: sobre que fundamento estamos apoiando a nossa fé? Onde a gente está apoiando, estribando, colocando os pés da nossa confiança e da nossa fé? E ele vai nesse capítulo descrever a ideia de que é possível ter fé, ter prática religiosa, ter história com Deus e mesmo assim estar construindo sobre bases erradas. Eu acho que uma ilustração disso está no capítulo 3 de Coríntios, quando Paulo fala do dia do juízo, que muita gente vai levar um susto, né? Porque ele diz assim: tem gente construindo o seu edifício espiritual de palha, né? De feno, de madeira, e o fogo consumidor da glória do Senhor naquele dia vai destruir tudo. Eles vão entrar lá para a glória cheirando a churrasco, né? Porque o resto foi levado, só ali, né? Porque a graça de Deus foi tremenda. E Paulo está voltando a essa ideia. É possível a gente ter prática religiosa, ter história com Deus e mesmo assim está construindo sobre bases erradas. E quando o fundamento está errado, a alegria oscila, a segurança some diante das crises, a vida passa a ser uma comparação e um peso. E Paulo, nesse capítulo, esse velho apóstolo, ele adverte aquela igreja que mais apoiava a esse homem de Deus como missionário, é aquela que estava conectada com ele. E ele então diz: olha, eu peguei tudo aquilo que antes era motivo de confiança e descobri que nada daquilo podia sustentar a minha vida diante de Deus. E esse é o tema que está aqui acontecendo nesse capítulo. E ele vai dizer para aquela igreja: olha, você precisa trocar de base, sair dos falsos apoios e colocar toda a confiança no único fundamento,
e o fundamento é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vai ensinar que a alegria é roubada quando construímos a fé sobre fundamentos errados, e ela é restaurada quando nos firmamos no único fundamento seguro que é Cristo. Então, quais são estes fundamentos que Paulo está nos exortando a deixar? E presta atenção, porque eles são sutis e se misturam na nossa prática religiosa. E Paulo está advertindo uma igreja que isso é perigoso para eles. Primeiro fundamento errado, tá? Ele vai apresentar nos versículos 2 e 3. Ele diz assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Paulo inicia esse capítulo com palavras muito duras. Você já pensou? Olhar aqui para algumas pessoas e dizer assim: cuidado com os cães. O negócio está feio, né? E ele está falando nesse tom que está aqui. Cuidado com os maus obreiros, com a falsa circuncisão. Não é um tom habitual de alguém que está escrevendo para amigos. Na verdade, é um grito de alerta de um pastor vendo o rebanho em perigo. É isso que está acontecendo. Mas deixa eu contextualizar para você o que estava acontecendo naquele momento. Havia dentro do cristianismo, que estava nascendo naquele período, um grupo de mestres judeus cristãos que ensinavam o seguinte: olha, crer em Cristo não é suficiente. É preciso assumir os sinais externos da lei judaica, especialmente a circuncisão, para você ser de verdade um cristão. Então ele dizia o seguinte: olha, se primeiro você não se tornar um judeu, passar pela circuncisão, praticar todas aquelas regras que os judeus seguem, para depois receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não é um cristão verdadeiro. E esse povo estava saindo da cidade de Jerusalém e estava visitando as igrejas todas que estavam entre os gentios, e quando chegavam lá, geravam uma confusão danada, porque os apóstolos haviam pregado a suficiência da graça de Deus em Cristo Jesus. E chegavam eles lá de Jerusalém e dizer: olha, a igreja original é a nossa, nasceu aqui, o jeito de fazer é esse, é dessa maneira. E você pode imaginar a confusão que isso estava dando. O que eles estavam dizendo, sem perceber, é que Cristo era importante, mas os ritos eram mais importantes. Era preciso Cristo e os ritos. A fé era importante, mas um sinal feito na carne, chamado circuncisão, era tão importante quanto. Que a graça era importante, mas as marcas da religiosidade eram tão importantes quanto. Esses homens não negavam Jesus abertamente. Eles apenas estavam dizendo: Jesus só não é suficiente. Você precisa incluir outras coisas. Interessante isso. E Paulo, ouvindo isso, ele fica indignado, porque aqueles homens estavam deslocando a centralidade do fundamento da fé em Cristo Jesus, tirando Cristo Jesus como o único suporte e colocando uma série de atos religiosos como parte desse suporte. E por isso ele vai usar termos muito fortes. Ele vai usar
vai chamar esses mestres de cães. Agora é importante você entender por que ele usa essa palavra. Porque o judeu, quando falava de um gentio, de alguém que não havia nascido dentro da fé judaica e não tinha as marcas do judaísmo, ele chamava o gentio de cães. Quem eram os cães? Os pagãos. Quem eram os cães? Os não-judeus. Agora Paulo inverte a situação e diz: ó, cães são vocês. Uau, que negócio é esse? Não era uma ofensa gratuita, era uma inversão do rótulo que os próprios judeus usavam para os gentios. E Paulo estava querendo dizer o seguinte: quem coloca confiança em ritos externos está agindo como quem está fora e não como quem está dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está falando. E o problema não era a circuncisão, porque Paulo era circuncidado. O problema era transformá-la em base de salvação e de identidade espiritual. Ah, você é espiritual porque você tem a marca da circuncisão. Você não é espiritual porque você não cumpre os votos do judaísmo. E essa tensão lembra muito para mim o confronto de Jesus com os fariseus. Você lembra lá nos evangelhos? Jesus discutindo com os fariseus. Eles eram profundamente religiosos, zelosos, disciplinados, mas Jesus falou o seguinte a respeito deles: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aqui, queridos, tem o cerne da questão. É muito mais fácil eu guardar ritos do que ser cheio do Espírito Santo. É muito mais fácil eu cumprir regras do que deixar Jesus ser o dono absoluto da minha vida. E às vezes a gente troca rapidamente isso. Jesus estava dizendo que os fariseus tinham forma de piedade, mas tinham trocado o centro. Confiavam na aparência, na tradição, no cumprimento visível das regras. E Jesus mostrou que isso podia coexistir com algo pior. Tudo isso que parecia santidade coexistia com a dureza de coração. Então a santidade era só exterior, porque se o coração está duro, não está aí a santidade. Tudo isso tinha a ver com falta de misericórdia, porque eu olhava para as regras e não olhava para a essência. Às vezes, essas coisas substituem a presença real de Deus, e Paulo está advertindo a igreja para isso. E então, Paulo trava uma batalha, e ele afirma no verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O verdadeiro sinal de pertencimento não era um corte na pele, era uma vida dependente do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. O verdadeiro orgulho do cristão não é o que ele faz para Deus, é o que Cristo fez por ele. Jesus é o nosso fundamento principal. E aqui está o primeiro falso fundamento da fé: religiosidade. Religiosidade não substitui espiritualidade. Religiosidade é um falso fundamento da fé. Quando a pessoa troca vida no Espírito por ritual, confiança em Cristo por prática religiosa, relacionamento por desempenho, esse fundamento trocado é perigoso, porque ele tem aparência de piedade. Se você olhasse para um fariseu nos tempos de Jesus,
A roupa dele parecia de um santo. Se você ouvisse as orações que eram feitas, você diria: que coisa maravilhosa. Se você percebesse os gestos que eles praticavam, você diria: olha que coisa bonita. Mas Jesus estava olhando para o coração, e ele via que aquilo era só casca, só casca. E isso é perigoso porque se infiltra dentro da igreja. Quando o povo de Deus começa a pensar assim: eu estou bem com Deus porque eu faço parte da igreja. E não importa a igreja que você faça parte. Você pode dizer: eu estou bem com Deus porque eu sou batista. Querido, você não está bem com Deus porque você é batista. Se você for só batista, você vai para o inferno. Porque primeiro você precisa ter Jesus no seu coração. Eu estou bem com Deus porque eu sou católico. Eu estou bem com Deus porque eu tenho essa ou aquela religião. Querido, você só está bem com Deus se o único caminho, que é Jesus Cristo, e o único mediador entre Deus e os homens, estiver aí conectando você diretamente ao trono da graça de Deus. Cuidado. Outro tipo de pensamento que vem: eu estou seguro porque eu fui batizado. Querido, o batismo é um símbolo de algo que já aconteceu no coração. Se não aconteceu ainda no coração, o batismo é um pouquinho de água que está sobre o seu corpo, como qualquer banho que você toma. Mas se Jesus entrou no seu coração, aquele batismo vai representar que um dia você morreu para você mesmo e você ressuscitou para viver uma nova vida dirigida pela graça de Deus. Não é o batismo que salva. Isso é perigoso quando alguém dentro da igreja pensa assim: olha, eu estou tranquilo espiritualmente porque eu participo de tudo que a minha igreja faz. Se você participa de tudo que a igreja faz, talvez você tenha problemas em casa, porque você não vai ter tempo nem de cuidar da sua família. Mas não é essa a nossa segurança. Paulo está dizendo que se a sua confiança está nessas coisas, o fundamento está errado. É interessante que hoje nós não falamos de circuncisão. Não é esse o problema da igreja. Mas podemos estar fazendo a mesma troca que aqueles do passado faziam. Cristo substituído por membresia, por tempo de convertido, por cargo na vida da igreja, por frequência aos cultos. Mas nada disso é ruim em si mesmo. Tudo até pode ser uma bênção, mas nada disso pode ser o nosso fundamento. Quando a fé se sustenta nessas marcas externas, a alegria se esvazia, porque qualquer falha abala tudo. A gente vive uma crise hoje no cristianismo global. A crise que existe hoje é chamada pelos estudiosos da religião dos desigrejados. Já ouviu falar esse termo? Desigrejados, né? As próprias estatísticas do governo brasileiro, do IBGE, mostram isso, uma realidade, que cresce o número daqueles que acreditam em Deus, não importa como acreditam, se é uma força superior, acreditam que existe Deus, não é que eles são ateus, mas não acreditam na igreja, e estão fora da igreja, não têm nenhuma religião. Os que não têm nenhuma religião crescem em número nas estatísticas do mundo inteiro. E a gente fica perguntando: por que isso acontece? Queridos, quando o fundamento está errado, a alegria vai embora de pertencer ao povo de Deus, quando qualquer problema acontece. Se você não gostou da palavra do pastor, você vai embora. Você não gostou da cara do teu irmão, dá uma olhadinha para as caras aí agora, dá uma olhadinha. Tem cara bonita, mas tem cara feia também, não tem?
Não é verdade? Eu não vou dizer que é feio ou bonito, né? Mas às vezes eu não gostei da cara. Eu não gostei do ambiente. Eu não gostei da cor do carpete. Meu Deus, eu não gosto. Mas se é isso que me afasta ou me atrai, tem alguma coisa errada. Porque eu estou colocando a minha fé no fundamento errado. E aí quando vier o primeiro problema, a primeira desilusão, a primeira dificuldade, a gente vai embora. Mas quando o fundamento é Cristo, a alegria permanece, porque o que Ele fez por nós não oscila. Não há nada melhor que o meu Deus. E o resto? É resto. Não há nada melhor que Jesus. E pronto. E assim como Jesus confrontou os fariseus, e Paulo estava confrontando os judaizantes, o Espírito de Deus ainda hoje confronta a igreja, sempre que a forma tenta tomar o lugar do fundamento. Cada geração vai ser diferente. Meus irmãos, se vocês lessem os documentos da Igreja Batista, e eu vou descrever para você um culto, você vai me dizer que igreja é essa. Presta atenção, tá? Uma igreja onde homens e mulheres sentam em lados diferentes do auditório. Os homens do lado esquerdo, mulheres do lado direito ou vice-versa. Uma igreja onde as mulheres cobrem sua cabeça com véu, tá? Onde todos ficam sentados esperando o momento em que o Espírito Santo manifeste a sua presença e alguém se levante trazendo a palavra do Senhor. Uma igreja em que eles estão pensando se cantar no culto é uma prática cristã ou não. Alguns cantam, alguns não, alguns estão discutindo sobre isso. Se eu perguntasse para você, que igreja é essa? Você já fez algumas ideias na cabeça, não fez? Essa foi a primeira igreja batista que surgiu no mundo, na Inglaterra, em 1611. Os jeitos, as formas mudam, mas o fundamento não pode mudar. Eu não sou batista porque usa véu ou não usa véu. Eu não sou batista. Eu sou batista porque o fundamento da minha vida é Jesus Cristo, Senhor. E a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Eu vou me firmar nessa palavra. Eu sou servo de Jesus muito mais do que ser batista. Porque se eu for mais batista do que servo de Jesus, o fundamento está errado. Jesus é o centro de todas as coisas. É disso que Paulo está falando. O chamado aqui é claro, não confiar no que está do lado de fora, mas descansar no Cristo que realizou de uma vez por todas a obra da nossa salvação. A religiosidade pode ser casca, Cristo precisa ser o centro. Se o fundamento for a casca, a fé racha. Mas se o fundamento for Cristo, a alegria permanece. É disso que Paulo está falando. Pare de dizer, ainda que silenciosamente, estou com Deus por causa do que eu fiz ou faço. Isso é religiosidade. E comece a dizer de uma forma deliberada, e sou aceito por Deus por causa daquilo que Cristo fez por mim. Isso exige 3 decisões concretas. Primeiro, transferir a nossa confiança, não mais na nossa história religiosa, mas na obra de Cristo. Só Jesus. Fala comigo. Só Jesus. É interessante porque aqueles homens do passado
que levantaram a fé protestante, a fé evangélica, eles acreditavam em 5 solas. Alguns dizem 4, outros 5 solas. A palavra sola, em latim, só, tá? Eles vão dizer só a fé, só Cristo, só a palavra de Deus, tá? É isso que ele vai dizer. Por quê? Todos eles vinham do catolicismo, todos eles eram padres católicos, e eles um dia entenderam que a tradição, que a religiosidade tinha se tornado tão mais forte do que a essência, só Jesus Cristo. Mas o mesmo problema que eles enfrentaram no passado, nós vivemos hoje. Se o nosso fundamento não estiver em Cristo, a gente não aguenta viver dentro da igreja. Mas se Jesus é o fundamento, a gente serve a Deus apesar das pessoas. Segunda decisão é sair da aparência para a dependência. A religiosidade é boa porque todo mundo vê. E a gente aparentemente está bem. Então, eu sei a roupa que eu tenho que vestir, eu sei o jeito que eu tenho que falar, eu sei a hora que eu tenho que chegar, eu sei mais ou menos qual é o rito. Mas lembra de uma coisa, quando a gente sai da aparência e vai para a dependência, a gente entende quem é que assiste o culto. Quem está assistindo o culto não é você. Quem está assistindo o culto é Deus, porque nós estamos prestando culto a Ele. Ele está assistindo o culto. E o que Ele está olhando? O meu e o seu coração. Então a gente sai da aparência, porque na aparência as pessoas estão vendo o culto. E a gente vai para a dependência. Senhor, eu estou aqui para te adorar. Recebe o meu culto. Que diferença incrível! Terceira decisão, redefinir o que dá paz. Porque o que dá paz não é cumprir as obrigações, mas é colocar Cristo como o centro da minha vida. Na prática, isso pode significar algo tão direto quanto uma oração sincera e objetiva. Senhor, até hoje eu me senti seguro por causa da minha religião, da minha história, das minhas práticas, mas hoje eu coloco toda a minha confiança somente em Cristo. Se nada mais me sustentasse, Cristo continuaria sendo suficiente para mim. E se um dia você se converteu de verdade, não foi só batizado, não atendeu um apelo, você teve que tomar essas decisões e dizer, eu vou confiar toda a minha vida só a Jesus Cristo, meu Senhor. Porque o resto é casca. O resto é casca. Na verdade, Paulo está dizendo, olha, toma cuidado com os cães. Toma cuidado com esses ensinos, porque a fé se vive aqui dentro, e porque ela está aqui dentro, a gente se é transformado, e a nossa aparência de fato muda, mas não porque a gente está com uma roupa diferente, mas porque Jesus está lá dentro de nós. Segunda coisa que Paulo vai colocar aqui para a gente, que é importante, versículos 4 em diante, ele diz assim, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas
e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E Paulo agora vai um pouquinho além. Ele vai dizer que o falso fundamento da fé pode ser ainda mais sutil e perigoso. A confiança no mérito pessoal construído a partir da herança religiosa. Herança religiosa. Ele começa dizendo algo surpreendente. Ele diz assim: se alguém pode confiar na carne, eu mais ainda. Então eu vou dar aqui o meu currículo vitae para vocês. Eu vou mostrar a minha ficha técnica. Vocês que são judeus, estão falando mal aí, eu vou dar a minha ficha para vocês. Eu nasci dentro do judaísmo, cresci dentro do judaísmo, fui formado pelo judaísmo. Eu fiz do judaísmo o sentido da minha vida e da minha esperança. Se alguém pode entender de herança religiosa, eu tenho tudo aqui. Eu tenho uma herança exemplar. Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Paulo está dizendo que se alguém pudesse dizer, eu nasci certo, ele está dizendo, sou eu. Mas ele não parou na herança. Ele transformou a herança dele religiosa num projeto de vida. E ele vai dizer, quanto à lei, eu fui fariseu, o mais radical de todos em seguir a lei. Quanto ao zelo, eu fui um dos mais radicais, porque eu comecei a perseguir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da minha crença no judaísmo. E quanto à justiça da lei, os preceitos, eu era irrepreensível, ninguém podia falar nada de mim. Para ele, a herança religiosa tinha virado identidade. E a identidade virou missão. E a missão virou esperança para ele. Até um dia. E aqui para mim é a coisa tão especial. O que aconteceu para mudar a cabeça desse judeu? E isso aparece lá em Atos 26, versículos 13 a 16. Olha que coisa linda. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. E então eu perguntei: Senhor, quem é você? Olha que coisa triste. Um religioso que não conhecia a voz do Senhor. Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Olha, não foi uma correção teológica, foi uma revolução de centro na vida de Paulo. Naquele dia, Paulo entendeu algo decisivo. Tudo aquilo que me sustentava espiritualmente, não me salvava. Ao contrário, me afastava de Deus. Quando a nossa herança religiosa se torna o lastro da nossa fé, a gente está correndo um grande perigo. Porque o único lastro que suporta o peso da fé tem nome: Jesus Cristo nosso Senhor.
Por isso ele faz uma declaração chocante. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Porque conversão é um negócio sério. E Paulo vai ainda mais longe. Ele diz: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo não está dizendo, não está sendo educado com o passado, ele não tenta compatibilizar Cristo com a antiga confiança, ele rompe, e então usa as palavras mais fortes possíveis. Considero tudo como refúgio ou como lixo. A palavra que está lá é mais forte ainda na língua hebraica, na língua grega, é esterco. A palavra usada por Paulo se refere a lixo impuro, resto contaminante, algo que cheira mal e polui. Paulo está dizendo, aquilo que eu considerava o mais precioso, não apenas não me aproximava de Deus, mas contaminava a minha confiança. Eu estava trocando o sólido fundamento por uma herança. Porque nessa troca, a herança substitui Cristo. Ocupa o lugar dele. E aqui está o cerne do problema. Quando a herança religiosa se torna o fundamento da fé, Cristo deixa de ser o centro. Isso não é apenas um problema do primeiro século. Hoje muitos vivem exatamente dessa forma. Todos nós nascemos numa tradição religiosa aqui. Todos. E não importa qual a tradição. Se você não tiver o mesmo encontro que Paulo teve com Jesus, e esse encontro pessoal, colocar você de novo, ou pela primeira vez, no centro da fé, numa relação íntima e pessoal com Cristo, essa herança que pode ser uma bênção, pode se transformar numa maldição. Porque eu estou tão acostumado com as coisas que eu não sou capaz de ouvir a voz do meu Senhor e nem de conhecer quem Ele é. Eu nasci dentro de uma igreja batista, eu sou bisneto do primeiro batista da minha família que se converteu. A minha bisavó, quando se converteu do catolicismo ao Evangelho, quando chegou em casa, o seu marido, o meu bisavô, pegou a cinta e deu uma surra nela. E disse para ela: cada vez que você pisar nessa igreja de crente de novo, você vai apanhar outra vez, porque você não vai desonrar a nossa herança. E a vovó ia escondida, mas às vezes o meu bisavô descobria, e quando ela chegava, apanhava. E ele dizia: mas eu não acredito que você quer apanhar de novo. Mas ela tinha conhecido Jesus, o Senhor da vida dela. E ela não podia abrir mão do mais precioso. Não há nada melhor, não há nada mais precioso do que Cristo Jesus na nossa vida. Por causa dela, se converteu a minha família por parte de mãe. Por causa da minha tia-avó, se converteu minha família por parte de pai. Eu nasci nessa família. Eu fui criado dentro da igreja. Eu aprendi a decorar versículos quando eu não sabia nem ler. Mas nada disso substitui o encontro pessoal com Cristo Jesus. Teve um dia que eu me encontrei com Jesus. Eu descobri que Ele falava,
eu descobri que Ele podia tocar a minha alma, eu descobri que Ele podia me ensinar as coisas, que eu podia perguntar e Ele podia me responder, que a minha tradição era linda, mas nada melhor do que ouvir a voz de Deus e conhecer o Senhor que nós amamos. Nada. Tem muita gente confiando na sua tradição, seja ela batista, católica, o que seja. Nada disso é mal em si mesmo, mas nada disso pode ser o fundamento. Não adianta confiar nessas coisas, porque tudo que ocupa o centro, ao invés de Jesus, é um fundamento errado. E colocar Cristo no centro é uma decisão radical, porque ela não permite que o passado continue governando, ela não admite compatibilizações, é Cristo somente, e é a graça plena dele que é suficiente. Me lembro aqui de algumas histórias interessantes. A primeira delas é da conversão de um padre chamado Rafael Gioia Martins. A família Gioia se tornou uma família muito conhecida no meio evangélico e no meio batista. Esse padre tinha estudado na PUC de São Paulo, teologia, era professor de teologia, escrevia literaturas para a Igreja Católica. E ouvindo uma vez uma mensagem de um sermão de um pastor evangélico, aquelas palavras ficaram ecoando na mente dele. Mas ele era padre. E aí ele começou a estudar a Bíblia por causa daquela dúvida que pairava sobre a sua mente. E um dia ele entendeu que precisava abrir mão de tudo para colocar Jesus no centro de tudo. Não foi fácil deixar a batina. Houve um culto simbólico na Igreja Batista de Santos, ainda que ele tenha se convertido em São Paulo, e depois se tornou pastor de uma igreja em São Paulo, mas houve um culto simbólico naquela igreja de Santos, em que ele entrou naquela igreja de batina. E o pastor daquela igreja, já falecido, perguntou para Rafael: e agora? Ele falou, deu seu testemunho, o que Jesus tinha falado, o que ele tinha aprendido nas Escrituras, e naquele culto ele tira a sua batina e entrega na mão do pastor. E diz: agora, eu não preciso dessa vestimenta para ser um sacerdote. Jesus me fez sacerdote, Jesus me fez povo, Jesus me fez. Jesus me fez em todos os aspectos. Eu me lembro da história e o testemunho, essa eu assisti numa convenção batista brasileira que aconteceu na cidade de Salvador, na ocasião do centenário. Eu fui a uma das igrejas daquela cidade, e ali naquele lugar tinha o antigo pastor da igreja, um velhinho, já muito idoso, ex-padre. E ele contou o seu testemunho naquele culto. E ele disse, o pastor perguntou para ele: mas como é que foi a sua conversão? E ele disse assim: eu estava guardando os elementos da Eucaristia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouquinho. E no conceito católico, quando você consagra os elementos da Eucaristia, a hóstia e o vinho, eles se tornam o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus. Essa é a teologia católica. Há uma transubstanciação,
Aquilo que está aqui, agora pela graça de Deus e pelo poder de Deus, vira o verdadeiro corpo e sangue. Por isso, a missa é chamada, dentro da teologia católica, de o sacrifício da missa. Cada vez que se celebra a missa, o Senhor morre por nós de novo. Esse é o conceito da teologia. E tinha terminado a cerimônia, e ele então guardou os elementos, não é, no lugar apropriado, porque eles são sagrados, não pode jogar fora, tem que ser guardado. Eles foram consagrados. E no dia seguinte, ele viu uma cena muito estranha. Um rato entrou na sacristia e comeu a hóstia. E ele chegou lá e olhou aquilo e disse: meu Deus, e agora? E ele então, com aquela cena na mente horrível para ele fica perturbado. E ele começa a dizer: o que eu faço? Qual é o meu papel? Eu sou o pároco dessa igreja, o que eu tenho que fazer agora? E ele começa a estudar a Bíblia, para resolver a dúvida da sua alma. E aí ele encontra Jesus como Senhor, aquele que morreu uma só vez por nós, e o sacrifício dele foi suficiente. E chega o dia então, que ele entende que não pode viver na mesma posição que estava, porque aquela tradição batia de frente com o que ele agora conhecia da palavra, e a conversão dele teve que ser radical, assim como a conversão de Paulo foi radical. Aquilo que eu achava que era o lucro, eu considerei perda. Aquilo que eu achava que era o mais especial, havia se tornado lixo, algo que polui, algo que me impede de entender a verdade. E aí ele se converte. Agora, existe uma outra história. É que, às vezes, quando a gente não enxerga essa realidade, e a gente está tão preso à tradição, a própria tradição pode se tornar uma ferramenta de perseguição. E a história dessa igreja tem a ver com isso. Os anais da história dessa igreja dizem que no dia 14 de abril de 1901, aqui mesmo em Niterói, a primeira igreja batista sofreu uma perseguição explícita. Motivados pelos párocos dessa cidade, um bando de gente entrou nessa igreja, não era nesse local, mas entrou na igreja, arrastaram os seus móveis, tudo que tinha aqui dentro, colocaram em praça pública e queimaram. Num claro episódio de intolerância religiosa. Mas o que estava por trás? Era a ideia de que se alguém se converte por uma questão de consciência e fé, não apenas abandona a sua tradição, mas avilta a sua herança. E que ter gente como essa no meio da gente é um perigo. Então a gente tem que perseguir. E sabe, queridos, toda vez que a gente encontra gente sincera, que se converte por motivos de consciência, a gente tem que entender que Deus está fazendo alguma coisa, está trabalhando dentro da alma. E que a herança é muito menor do que a convicção e a fé que vai no nosso coração. Essa história nos ajuda a entender Filipenses 3. Paulo diz que se a herança religiosa salvasse, ele estava seguro, mas foi justamente essa herança que ele precisou abandonar para ter o único fundamento, o único que sustenta Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque quando a tradição ocupa o lugar de Cristo, ela não apenas perde o Evangelho, mas ela pode se transformar em perseguidora da verdadeira fé e da graça. Nessa noite, quando a gente vai celebrar a ceia do Senhor logo mais,
Eu venho aqui dizer para você o seguinte: a gente tem muita história. Louvado seja Deus pela história. A gente tem muitas coisas bonitas. A gente também tem tradições. Mas, querido, não deixe que as tradições, a história, a religiosidade tomem o centro da sua vida. Jesus precisa ser o Senhor absoluto. E quando Ele é o Senhor absoluto, a gente entra numa dimensão diferente de vida e fé. Antes de Jesus ser o Senhor absoluto, a vida e fé é uma série de práticas religiosas. Eu estou preocupado em qual é a minha obrigação. Mas quando Jesus se torna o centro, a minha vida espiritual é devoção. Eu quero adorá-lo, porque eu sinto a presença dEle. Eu quero marcar um encontro com Ele. Eu vou dizer para você, quando eu vou orar de madrugada e começo a perguntar para Deus alguma coisa, Ele me demora de responder, eu digo: Senhor, o que está acontecendo? Vamos conversar, fala para mim, porque eu quero ouvir a Tua voz agora, eu preciso sair daqui com a Tua presença. Porque não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor do que a presença de Jesus. Não há nada melhor do que ouvir a voz do Espírito. Não há nada melhor do que você estar na palma da mão dEle, e você não sabe nada, você não conhece nada, mas Ele te leva para lá e para cá, e você vê a boa mão do Senhor te acompanhando em cada coisa. Não há nada melhor que Jesus Cristo na nossa vida. E sabe, querido, se hoje você está aqui e está ouvindo essa palavra, eu desafio você hoje a buscar de Jesus algo novo. Não se conforma com o que você já tem. Jesus é infinito, a graça de Deus é imensurável. Ele tem mais para mim e para você, porque não há nada melhor que Jesus Cristo na nossa vida. Queria convidar os diáconos para virem à frente agora e que nós celebremos juntos a ceia do Senhor. O que é que nós vamos celebrar? O firme fundamento da nossa fé. Só Jesus Cristo. Fala comigo, só Jesus Cristo, só Ele. E eu quero convidar você que um dia já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já deu a sua pública profissão de fé, já foi batizado conforme a palavra de Deus ensina, que você que está em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, participar conosco desse memorial. Quero dizer para você que pão aqui é pão, que vinho aqui é suco de uva, porque eles são símbolos apenas de algo muito maior, que foi Cristo Jesus ter morrido por mim e por você na cruz do Calvário. Símbolo da sua ressurreição, símbolo da plenitude da sua graça, símbolo da bênção que Ele tem para cada um de nós, símbolo da nossa gratidão. E nós vamos estar adorando a Deus, e você vai tomando pão, tomando vinho, aguardando até que comamos juntos logo mais. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu.
No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Queria perguntar se alguém deixou de ser servido do pão e do vinho. Dê um aceno aqui para a gente fazer chegar. Se todos foram servidos, nós vamos continuar a memorial. Queria convidar o casal aqui, Santiago, Davi, que vai nos, daqui a pouquinho, elevar a Deus em oração. Mas eu queria que a gente fizesse algo diferente hoje. Lembra o dia que você teve o seu encontro com Jesus? Como é que foi? O dia da sua entrega. Você lembra da história lá de Paulo, no caminho de Damasco? Ele tinha uma história religiosa, ele tinha uma tradição. Mas você consegue lembrar o dia? Como foi aquele momento da sua entrega? Recorda e agradece. Agora, querido, se você não lembra o dia do seu encontro, faz desse dia, hoje, o dia do seu encontro. Tem mais do que religiosidade. Talvez você já passou por várias igrejas, e talvez você esteja dizendo: eu encontrei meu lugar. Sabe, querido, o lugar não é um lugar geográfico ou físico. O lugar
é a presença de Deus. E aí, a gente descobre que o lugar da gente numa igreja não é a gente que escolhe. É Deus que diz: filho, preciso de você aqui, porque aqui você pode ser uma bênção. Vou mexer você daqui para acolá, porque ali você vai ser uma bênção. E sabe, queridos, isso vai acontecer com todos nós. Porque o lugar da nossa segurança tem nome: Jesus Cristo. Lembra do dia que você teve o seu encontro? Lembra do que você sentiu? Lembra do que aconteceu depois? Cuidado com uma mentira que falam por aí. Ah, isso é o primeiro amor do cristão, isso passa. Se passou, perdão, está errado. Jesus diz para aqueles que perderam o seu primeiro amor: lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das mesmas obras. O primeiro amor é o estilo de vida de um cristão genuíno, cheio do fogo de Deus, fogo e glória, como a gente aprendeu hoje de manhã. Fogo e glória, porque o Senhor derrama a sua presença.